E vai Corinthians, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, dessa vez comentando sobre as maiores decepções do Corinthians, né, em contratações. Então tá aqui as nossas opções, vamos listá-las agora, né? Depois eu vou deixar o link para quem quiser fazer, certo? Então começando com o Adriano Imperador, eu vou colocar em só não deu certo mesmo. Ele tinha talento, tinha marketing, tinha nome, fez gol importante, né, aquele do título contra o Atlético Paranaense. Mas só isso, né? Ele não jogou mais nada, ele decepcionou dentro de campo mesmo, fora um pouco, né, de questão de faltar em treino e tudo mais. Por isso eu acho que entra aqui. Mesmo em que eu colocaria o Amoroso, que era o jogador que veio para substituir o Tevez, mas não jogou nem 5% do que o Tevez jogou. Fez uns golzinhos, mas né, a expectativa era muito maior, então acho que entra aqui nessa mesma categoria. Bozelli eu colocaria em nem foi tão ruim. Eu até gostava do Bozelli, mas óbvio, agora que ele foi embora, se parar pra pensar, pô, o cara não fez nenhum gol em clássico e tudo mais. Deixou uns gols legais, né? Aquele fez um gol contra o Del Valle, fez um gol contra o Guarani, por exemplo, né, nas pré-libertadores, mas infelizmente os dois a gente não classificou, acho que por isso que ele acaba entrando nessa lista, né? Mas colocaria ele ali mesmo, mesma posição de De Federico. De Federico, o problema foi da imprensa, né, que vendeu ele como o novo Messi. Porque dentro de campo ele não jogou mal, mas também não foi ótimo que era o esperado, né? Ele ficou ali, fez uns golzinhos, teve um jogo contra o Palmeiras que ele jogou muito, participou dos dois gols, um do Ronaldo, ele dá um passe espetacular. Então por isso que eu coloco aqui, fez uns golzinhos, deu uns passes, tudo bem. Não foi o novo Messi, óbvio, mas não foi tão ruim assim. Mesma posição de Edmundo, né? O Edmundo, o problema dele foi de ser ídolo do Palmeiras, porque dentro de campo ele jogou bem no Corinthians. 35 jogos, 25 gols, uma boa média inclusive. Foi bem na Libertadores de 96, faltou um título talvez, mas dentro de campo não foi tão mal. Garrincha só não deu certo mesmo, praticamente a mesma coisa do Adriano. Chegou mais no fim de carreira, fez apenas 2 gols, ganhou um Rio São Paulo, mas óbvio não foi o melhor jogador da história como era esperado do Garrincha, né, que é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas só uma passagem apagada, né, do craque das penas tortas. Giovanni Augusto e Guilherme aqui, ó, lamentável pacotão de 2016, é triste. Esses dois acho que foram os dois principais assim ruins dos que a gente esperava mais. Giovanni Augusto fez uns golzinhos, ainda mais aquele de 2017 que ajudou a gente a ganhar, né, o brasileiro contra o Atlético Paranaense lá no Arena da Baixada, mas só. Guilherme até fez mais gols, né? Ele até que foi bem no começo, mas foi desaparecendo. Era um cara que parecia que só jogava quando ele queria, porque quando ele queria ele fazia uns golaços, né? Eu lembro de uns gols dele contra o Flamengo, bem bonito. Mas só ele fez aquele gol naquele 4-0, inclusive, né? Que o Romero destruiu. Mas só não foi uma boa passagem, completamente apagável. E o gasto, né? Investido neles coloca em lamentável. Ibson, bata a cabeça pra esquecer. Pô, o Corinthians tinha acabado de vender o Paulinho e trouxe o Ibson para substituir. Acho que isso já explica tudo. No Flamengo foi um baita jogador. Acho que tem os méritos deles na carreira. Mas no Corinthians não funcionou nada. Jonatas é basicamente a mesma coisa. O Corinthians vendeu o Jô e aí traz esse Jonatas para ser o cara que vai substituir. O cara só fez um gol e foi de mão. O domínio, né? Acho que o gol foi de cabeça, não vou lembrar. Mas, pô, horrível. E ainda tem aquela questão de ter jogado aquela final de Copa do Brasil contra o Cruzeiro e não jogou nada. O Corinthians vinha jogando melhor sem centroavante. Jair Ventura foi inventar ele naquele jogo e deu tudo errado. E ainda tá processando o Corinthians. Óbvio, legalmente ele tem o direito dele, mas pra imagem do torcedor fica pior, né? Lodeiro, lamentável. Lodeiro é bizarro, cara. O maluco ele não estreou antes porque a saboneteira caiu e cortou o pé dele, saca? Uma passagem completamente esquecível. Se você me pedir para lembrar 5 jogos do Lodeiro, eu não vou saber. Então eu acho que por isso que entra aqui. Foi um bom investimento que não deu certo, ainda foi pro Boca e o Boca até hoje acho que não pagou a gente. Luan, por enquanto, só não deu certo mesmo. Pode, talvez no futuro, bata a cabeça para esquecer ou ser um injustiçado, mas no momento fica aqui, sabe? Vamos ver o que vai acontecer aí no futuro. Marlone, acho que injustiçado de estar aqui. Foi uma passagem dos pacotão ali de 2016, ele foi o melhor. Né? Foi até indicado ao prêmio Puskás, fez uns gols, rebaixou o Inter, né, naquele Brasileirão de 2016.
Óbvio, não foi o esperado, mas tá aqui, acho que deu, tá tudo certo, sabe? Tá justo. O problema dele foi em 2017 que ele fugiu daquele jogo contra o Palmeiras, né? E felizmente a vitória veio com o Maicon de volante, mas tá aqui bom tamanho. Marquinhos Gabriel, é difícil listar ele, eu tô entre não foi tão ruim ou só não deu certo. Eu vou no só não deu certo mesmo. Ele fez aquele golaço, né, contra o Atlético Paranaense do jogo, Atlético Mineiro do jogo da entrega da taça, tem uns gols legais pelo Corinthians, mas só não foi o esperado, ainda mais que ele teve uma baita estreia, eu lembro que ele se meteu no gol. Então acho que causou uma expectativa que não correspondeu, né? E Alexandre Pato entra para ser nomeada a pior contratação da história do Corinthians até o momento, né? Pô, o Corinthians gastou 40 milhões no Pato, a expectativa era gigantesca e se ele nem sequer conseguiu se firmar titular do time. Acho que isso já prova, né? E ainda tem a questão daquele pênalti, né, da cavadinha no Dida. Entra aqui e não tem o que fazer. Paulo Nunes, lamentável, nem pelo futebol jogado, ele foi até que mal, né? Ele só fez 3 gols, apesar de um título paulista, mas que ele não teve muita importância no título. Mas, pô, contratar um dos maiores jogadores da história do Palmeiras para jogar no Corinthians, óbvio que ia dar errado. O problema é de quem contratou, né? Eu até gosto do Paulo Nunes de comentarista, fica aqui, ó, eu gosto bastante dele, do grafite, do Ricardinho, né? Mas de jogador do Corinthians não deu certo, não. Roberto Carlos, obviamente injustiçado, ele fez um baita ano de 2010, jogou muito aquele Brasileirão, foi até bola de prata, né? Melhor lateral esquerdo no campeonato. Só não foi bola de ouro porque o campeão foi o Fluminense, quando isso ficou em terceiro. Mas tá justo aqui, no injustiçado nem devia estar nessa lista. E Serginho Chulapa, eu vou colocar em só não deu certo mesmo porque eu não vi jogar. Diferente do Garrincha, que é mais comum, o Serginho Chulapa a gente não comenta muito, então eu não sei o que dizer, então por isso que fica aqui. E tá aqui a minha lista, né? Eu acho que ficou até que bem justa. Depois eu vou deixar o link, quem quiser fazer é de vocês. E já vou pedir, né, pra curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Agradecer, né, quem ficou vendo até o final. E meu, vai Corinthians aí.